Então vamos começar nossa live dessa semana, dia 25 de junho de 2024. Como a gente conversou, começamos às 7, vamos até às 7h30. Quem está na live tem a possibilidade de interagir, de fazer perguntas, comentários, dúvidas, acréscimos, etc. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E se você está assistindo depois, então você pode também acompanhar o nosso percurso. Tem informações aqui na descrição do vídeo, informações importantes. Se você quiser, inclusive, fazer parte do grupo de WhatsApp onde eu encaminho materiais e também os links para participar da live, também está junto aqui na descrição. Tudo bem? Maria Luísa, bem-vinda. Daisy, Alice, Simone, Raquel. Vamos juntos hoje conversar sobre as linguagens, a importância das linguagens quando a gente está fazendo perguntas, principalmente a linguagem não verbal, que às vezes a gente descuida. E o que está por trás disso? Não só que já convencionalmente se fala sobre linguagem, né, os tipos de linguagem, mas uma novidade aqui, que inclusive não está no curso, e eu acrescentei junto para que nós tivéssemos a possibilidade de conversar sobre isso, refletir sobre isso, enquanto a gente faz perguntas. Como sempre, eu vou compartilhar os meus slides com vocês para que a gente possa ter um percurso mais estruturado. Pergunto se vocês estão vendo os slides, ok? Aparecendo? Legal. Então, seguimos com o nosso assunto principal. Oi, Daisy. Agora sim, consegui te ver. Tudo bem? Vamos lá. É bom quando a gente consegue ver pessoas aqui, a gente pode interagir. Eu sei que é de manhã, bem cedinho, às vezes o pessoal está tomando café, ali só com a câmera fechada, ouvindo, não tem problema. Então, vamos conversar sobre esse aspecto, começando a partir do ponto que nós conversamos na live passada. Eu, na verdade, como eu tinha um compromisso, eu gravei a live e, ao mesmo tempo, está lá disponível. A vantagem é que aqui, quando as pessoas participam, a gente pode interagir. E exatamente o aspecto da curiosidade. Quando a gente fala de fazer perguntas, aqui, nós inevitavelmente precisamos falar sobre curiosidade. Foi o tema da live passada. Quem não assistiu está ali no canal também, pode assistir. Onde é muito importante esse cuidado na hora de fazer perguntas. Então, aqui está o link da live passada com esse, porque quando a gente tem esse cuidado, está atento a esse, ou começa a ficar cada vez mais atento com esses cuidados, a gente também influencia depois, porque o cuidado é um estado primeiro interno, que depois se demonstra ou se manifesta externamente. Então é uma atitude, assim, estado mental de ter cuidado, estar atento para fazer uma pergunta e obter uma informação de maneira legítima, de maneira autêntica, porque você está interessado. Se você realmente está interessado, você demonstra isso nas suas atitudes. Se você não está interessado, e a gente vai ver isso, também isso aparece de algum modo. Isso aparece em alguma pista que não verbalmente pode aparecer também e em outras formas de comunicar isso com os nossos interlocutores. Seja numa situação pessoal, onde você está fazendo uma interação negocial, por exemplo, com qualquer pessoa, dentro ou fora de casa, seja numa mediação, onde você também está fazendo a interlocução com outras pessoas, né? Mediando, seus advogados, etc. E as pessoas percebem esses sinais, às vezes subliminarmente e às vezes subjetivamente,
às vezes não conseguem traduzir isso de uma maneira racional, mas sentem. Pensem nisso. Tá? Todas as vezes que você está conversando com alguém, uma palavra chama atenção, alguma coisa não está em conformidade, você não sabe por quê, mas o tom da voz daquela pessoa na hora que ela pronuncia determinada frase ou palavra não bate com uma verdade daquilo que ela está dizendo por palavras e está em desconformidade com aquilo que ela está demonstrando de outras formas. Esse que é interessante, porque isso envolve também um dos estudos mais famosos de todos os tempos, que é citado praticamente em todos os percursos que vão falar de comunicação, que principalmente vão falar de comunicação não verbal, que é o estudo do Mirabilian, que a gente vai ver juntos aqui. Então, o primeiro aspecto que liga com o que a gente conversou na live passada é curiosidade. Cuidado na hora de perguntar, na hora de ouvir, porque isso tudo se traduz numa linguagem. Então, o tipo de linguagem, a não verbal e o tom de voz utilizado por uma pessoa transmite a intenção da sua mensagem mais do que as palavras reais que o usam. Né? Então, aqui, é claro, é uma caricatura para reforçar esse aspecto, né? Quando a pessoa pode estar se dizendo sim, tem todo o interesse de saber mais sobre o seu caso e tem todo um conjunto de outras informações que está dizendo o contrário. Essa pesquisa tão citada do Mehrabian, que é a famosa, né, a nossa linguagem não verbal, a linguagem corporal, a paralinguagem com o tom de voz, etc., fala muito mais do que as palavras. Isso tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta essa pesquisa desse modo. Não é que é isso. Experimenta contar para uma pessoa, relatar um filme que você viu só com gestos e tom de voz, né? Ou interlocuções, interjeições. Não consegue praticamente. Você vai ter que usar as palavras. Você vai ter que a nossa forma principal de comunicação, em termos vamos dizer assim, cognitivos, né, inclusive por economia, dizer assim, é a linguagem verbal. O que essa pesquisa está dizendo é exatamente o aspecto que faz conformidade, que faz alinhamento. E se a gente entende bem isso aqui, a gente tem condição de conscientizar, de, entre aspas, vigiar o modo que a gente se comunica e perceber isso no outro também. Então, bem-vinda, Rízia, quem chegou depois, a Maristela, a Aline, Sônia. Estamos conversando aqui sobre aspectos que vão complementar nosso conhecimento, além do aspecto simples e direto de fazer uma pergunta. O que está por trás? A ideia é exatamente essa. O que está por trás quando a gente faz uma pergunta? Então, vigiar, ter consciência, estar atento sobre esses aspectos faz muita diferença depois. Por quê? Olha só. Sabe quando a gente vai fazer ou a gente opta por fazer aquelas verificações em duas etapas no Facebook, no Instagram, né? É muito comum para que a gente tenha mais segurança sobre as nossas contas, você ter aquelas verificações em duas etapas, porque aquela pessoa quer saber o seguinte: é você mesmo? Qual é a autenticidade dessa informação que estão me passando? E quando a gente está se comunicando, isso acontece também. O nosso corpo, nossa mente, nosso organismo como um todo, a gente pode até chamar de o nosso conjunto organísmico, que tem a ver com mente e corpo, ele tem uma inteligência de natureza muito interessante. Nós temos a capacidade de fazer verificações, o nosso corpo, né? E a nossa mente nas interações faz uma verificação como essa, de, né, dupla
verificação. No caso, é tripla verificação. Por quê? Como é que funciona? Ó, eu verifico pela linguagem verbal do que a pessoa está me falando, está me trazendo, e aí tem a ver com a língua, tem a ver com as palavras. Quando a gente fala aqui verbal, a gente está falando de palavras, né? Então a gente pode estar falando também de um e-mail, a gente pode estar falando de uma mensagem por WhatsApp, etc. A gente pode estar falando de uma ligação telefônica, falando com alguém por telefone e usando as palavras. Então, esse é o primeiro check, né? Vamos dizer assim, aquilo que a pessoa está verbalizando versus, né, junto com a paralinguagem. Olha só como é que vai acontecendo junto, né? Que aí tem o tom de voz, a velocidade, ó, o ritmo da fala, o volume, as pausas, tudo isso é paralinguagem que vai também nos dando algumas pistas sobre o que está sendo dito. Então, quando a gente faz a pergunta, também o outro está, de algum modo, lendo nessas paralinguagens o, a veracidade ou a verdadeira intenção daquela pergunta. Por isso que é importante intencionar de um modo que funcione, que as pessoas entendam que é válido. Por exemplo, eu posso dizer assim, a Raquel me pergunta, Marcelo, você entendeu esse aspecto? Com alguma dúvida? E eu posso dizer, entendi. É um modo que pode dar para Raquel alguma certeza de que realmente, né, foi rápido, foi firme, e eu estou dizendo, entendi sim, ficou muito claro para mim. Se eu faço uma pequena variação do tipo, entendi, a Raquel já pode na mesma hora falar assim, eu acho que ele entendeu uma parte, tem alguma coisa que deve ter ficado em aberto aqui. Só de eu mexer com a cabeça e dar essa, né, entonação. Entendi. Tipo, de forma geral, sim. Tem uma coisinha aqui que eu queria entender um pouco mais. São coisas sutis que depois vão ficando na medida que a gente vai prestando atenção, inclusive na nossa forma de perguntar. A maneira de colocar uma pergunta essas informações vão também. Então, a primeira checagem é essa. É uma linguagem verbal junto com a paralinguagem. E a segunda checagem, que a pesquisa fala, aí sim, que muitas vezes as pessoas acabam não compreendendo, é que vai junto, né, e tem a ver com a nossa fisionômica, né, o aspecto de fisionomia que conversa comigo, que comunica, né, tanto da gente para o outro, quanto do outro para a gente. Tem a ver com o aspecto da cinésica, tem a ver com o gestual, né, os movimentos do corpo, principalmente das mãos, cabeça e etc. Tudo isso também tem uma composição de informações e tem a ver com a prosêmica. Tem a ver muito, assim, o gestual e a fisionômica são influenciados pela prosêmica, que tem a ver com as distâncias e as pessoas. Olha que interessante. Você imagina quando você está numa reunião, ou em casa, ou no trabalho. E você está com uma certa segurança e tranquilidade conversando com aquelas pessoas. Dependendo quem entra na sala, aquilo pode se reforçar ou mudar completamente. Vejam se não é assim no dia a dia de vocês, né? Me avisem aqui no chat e mesmo interajam, se vocês quiserem, trazendo um exemplo, ou uma pergunta, ou algum aspecto. Pensem, dependendo de quem está próximo da gente, de quem a gente está conversando, mesmo aqui no Zoom, né? Às vezes está numa reunião, entra uma pessoa na sala. Aquela pessoa altera o modo como a gente está interagindo. Pode ser uma pessoa que você goste muito, pode ser uma pessoa que você não esteja se entendendo tão bem, pode ser uma pessoa que tem uma dinâmica que muda você na medida em que quando você interage com ela muda. Já viram pessoas que mudam quase da água para o vinho, conversando com uma pessoa, conversando com a outra.
Muda. Somente quando são questões familiares, né? A gente muda o nosso modo. A proxêmica tem a ver com isso também. Olha que interessante. Então, essa é a dupla checagem. O que eu falo versus os meus gestos, versus o meu tom de voz, versus todo, tem que estar alinhado. A gente sente segurança, a gente sente verdade quando começa a ter esse alinhamento. Isso, Maria Luísa, dá impacto na conversa. E tudo a gente está levando isso aqui para a pergunta. Se eu dentro de mim estou julgando aquela pessoa pelo que ela está falando ou fazendo, a minha pergunta carrega esse julgamento subliminarmente. E aí isso vai começar a se traduzir no modo como eu faço a pergunta, no conteúdo da pergunta, no tom que eu coloco a pergunta. E mesmo que eu consiga disfarçar, ainda assim tem a tripla checagem, que é o campo semântico. Esse aqui os livros normalmente não vão falar. Olha que interessante. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, linguagem verbal, linguagem não verbal e paralinguagem, é, é manifesto, é visível, ó, né? Aos nossos olhos, a gente consegue medir em termos de comportamento. A causa, ou o ponto causante de todas essas outras linguagens é o campo semântico, que é uma forma de comunicação, de transdução de informação entre as individuações. Por exemplo, aqui a gente está falando de pessoas, né? Entre indivíduos, mas a gente está em comunicação com tudo na nossa vida, com tudo, inclusive com os objetos. Os objetos têm uma semântica. Só você olhar para um quadro, o que aquele quadro te conversa com você, por exemplo. O que uma escultura conversa com você, o que um objeto, às vezes um livro, tem uma semântica, conversa com você, tem informação que é, que é trocada aqui. Então, observar que tem muito mais coisa atrás de uma pergunta do que a vã filosofia, né, humana imagina. Esse é o aspecto. Digam se está fazendo sentido para vocês, porque isso começa a deixar a gente mais vigilante, começa a deixar isso mais, a gente ficar mais atentos ao modo como essas linguagens são estabelecidas. E aqui, antes de passar para esse ponto, me avisem se tem alguma dúvida, se tem algum ponto, se tem algum comentário, porque tudo isso influencia depois no modo da gente perguntar. A gente tem que tomar muito cuidado do ponto de vista de realmente estar atentos, de ter uma curiosidade autêntica na hora de fazer uma pergunta. E quando as pessoas vão responder, quando as pessoas vão trazer informações, para não ficar uma escuta enfadonha, vamos dizer assim, né? Porque ficar só escutando também não dá. E a ideia é exatamente essa, que as perguntas deem oxigenação nas conversas, que as perguntas oxigenem o processo de troca de informações, que fica até interessante, fica produtivo, vamos dizer assim, ficar ativo, né? É quando a gente ativa a escuta de um modo, aí sim, apropriado. Porque escutar também tem a ver, se você está escutando com interesse, com curiosidade e realmente interessado em observar aquelas informações, o outro vai sentir. Então não é só a técnica pela técnica, é o que está por trás da técnica. Nós somos seres humanos, nós temos muito mais influência no comportamento do outro do que a gente imagina. O comportamento pode ser de abertura, o comportamento pode ser de resistência. O comportamento não tem pessoas com quem a gente fala, puxa vida, eu poderia ficar contando a minha vida para essa pessoa aqui. Tem pessoas que a gente começa a conversar, a gente sente que existe, né? Simone está aqui, especialista em rapport. Então, o que está subliminarmente também, além da técnica, estabelecendo o aspecto da conexão, da confiança, do sentimento, né? Ou a sensação de que a relação me permite uma abertura,
a conversar coisas importantes. Isso na mediação é fundamental, né? O rapport, ele é o primeiro aspecto e é percebido pelas pessoas, mediando, os seus advogados que estão ali, como o que dá abertura para a gente conversar sobre coisas importantes. E como a gente vai fazer pergunta o tempo todo, tá? Tanto numa negociação quanto em uma mediação, as perguntas mandam. Elas são aquilo que impulsiona, elas são aquilo que gera informação. Eu preciso fazer de uma maneira que funcione bem. Então, ouvir sem interromper é a parte de ficar quieto e passivo na conversa. E normalmente as pessoas conversam com a gente trazendo blocos de raciocínio. Comece a tentar identificar os blocos de raciocínio das conversas. Se eu te conto uma situação, normalmente essa situação tem um ciclo. E ela vai querer, muitas vezes, ligar esses blocos, fazer isso continuamente. Então, às vezes, é a hora que você fala, puxa vida, estou há 10 minutos ouvindo só. Não, cuidado, porque aí a escuta pode ficar enfadonha. Às vezes eu preciso ouvir, sim, né? Muito tempo, um pouco mais de tempo. Mas normalmente ajuda quando a gente, inclusive a própria pessoa vai organizando, e quem está do outro lado, né, de mediação, ouvindo aquela outra pessoa, tende a entender melhor o que ela está falando, se a gente também consegue organizar esses blocos de informação. Por isso que a escuta aqui vai ficando mais ativa do ponto de vista que ela ganha uma outra dinâmica. Ela estava mais passiva. Quando aquele, né, bloco de informação vem e eu estou ouvindo atentamente, eu estou incentivando o outro a continuar falando. Com toda a minha linguagem não verbal, com a paralinguagem, com a minha linguagem, né? Uhum. Continue, traga mais informação, cabeça, atento, toda a parte corporal, demonstrando que eu estou interessado e estou ouvindo, e posso interromper para verificar se eu estou entendendo bem o que ela me trouxe até aquele ponto. É o momento que a conversa fica mais ativa, né? Que a escuta fica mais ativa. Então, eu posso fazer ali um parafraseamento, né? E um pequeno resumo do que eu ouvi até então, e eu posso pedir para a pessoa continuar ou fazer uma pergunta nova. Olha que interessante. É ali que começa o momento de interação de informações. Então, ouvir desse modo, ouvir com autenticidade. Tudo isso está na base. E depois conversa com a linguagem verbal, a paralinguagem, a não verbal e o campo semântico. Ou seja, tudo isso carrega depois a ponta que se transforma numa pergunta. E quando ela se transforma numa pergunta, depois eu consigo girar esse ciclo de informação por meio da minha escuta atenta, da minha escuta ativa, e que dentro da escuta ativa eu fortaleço ela com perguntas, novas perguntas, autenticidade. E aí esse é o momento onde a gente vai precisar entender melhor, né, o timing das perguntas, a pertinência das perguntas, que tipo de perguntas eu posso fazer e como é que eu linko tudo isso a uma metodologia negocial, que é o que está na base do curso de perguntas, né, da técnica e arte de fazer perguntas. A Aline colocou aqui no chat, né, as perguntas podem trazer um estado de presença ao diálogo, sem dúvida, Aline. Acho que exatamente esse é o objetivo. Quanto mais presente a gente está e demonstra isso e gera esse estado de presença, maior a conexão que a gente também estabelece. E as pessoas, quando estão conectadas, sentem vontade de continuar falando, sentem vontade de serem também mais verdadeiras, de trazer informações importantes, tem segurança, tem abertura, diminui resistência. A ideia é exatamente essa: fortalecer as conversas por meio das perguntas.
E aqui fica o convite, então, para que aqueles que ainda não conhecem o curso terem como o seu percurso à disposição, que a gente está reforçando alguns conteúdos que são tratados no curso, mas toda essa base isso aqui, o que a gente está falando é exatamente o momento de sustentação para a base técnica depois de entender melhor como fazer as perguntas, como usar as perguntas, como organizar essas perguntas. Essas informações aqui estão, para quem está na live agora, disponíveis aqui no chat. Para quem ainda não conhece, quer conhecer e verificar, porque tem uma condição diferenciada para quem participa aqui da live e está lá no grupo. Então, isso aí fica dentro de um prazo, e o prazo é entre hoje e amanhã, porque tem uma diferenciação em relação a valores e bônus. E para quem está ouvindo depois no YouTube, também na descrição tem uma condição diferenciada, que não é igual a quem está aqui na live, tem quem está no grupo, no prazo que eu estabeleço lá. Mas tem uma condição para se fazer a aquisição. Pergunto para vocês, como impactaram esse conteúdo, de que maneira que ele pode ser válido, qual a percepção de vocês, para fecharmos aqui o nosso percurso. Prestar atenção Raquel. nessas coisas, eu acho assim bem importante, principalmente quando alguma coisa não está andando conforme a gente esperava, né? Então, eu me lembrei de uma pessoa com a qual eu tive interação, em que ela se aproximava demais de você. Assim, ela passava esse, não sei, talvez algum limite, e talvez forçando uma intimidade que não existia ali. Não sei qual era a intenção, mas é muito desconfortável isso, e você tem que se manter isenta desse sentimento desconfortável, Uhum. de assim, né? E manter sua curiosidade e tudo, mas sem afastar a pessoa, eu não sei. É bem difícil. Sim, sim. Esse da prosêmica é muito perceptível, né? Muito mais fácil de perceber também, muito forte. E às vezes o brasileiro não se dá conta, porque o brasileiro tem muito do relacionamento, tem muito do toque. É muito diferente, por exemplo, da maioria dos europeus, né? Quando você vê o europeu, se você toca ele sem ter a intimidade, é como se realmente você tivesse passando um limite. Imagina que o Edward Hall, que é quem escreve muito sobre prosêmica, um dos nomes que mais ficou marcados, fala que é como se fosse territórios, né? Então, imagina que você está dentro da sua casa, agora, a gente está aqui, nos nossos espaços, e entra uma pessoa sem ser convidada para conversar com você. É a mesma sensação, você está invadindo um espaço que é privado, então a gente pode tomar cuidado com isso, porque quando acontece com a gente, provavelmente quando a gente faz com os outros, eles também sentem isso. Então, saber essas distâncias, entender que a pessoa nem ouve a sua pergunta se você tiver numa distância muito próxima, sem ter a intimidade, que é o que acontece nas mediações, né? Tem que poder ter as distâncias corretas para as pessoas estarem à vontade, confortáveis para te ouvir, né? E para interagir com você. Abençoada, não sei se você quer trazer algum aspecto. Bom dia a todos, bom dia, prof. É um Bom prazer dia. muito grande estar aqui com vocês nessa início de manhã, Uhum. já com bastante desafios para a gente vencer hoje. Em relação ao que foi tratado aqui, sinceramente, prof, isso às vezes nos causa um pouquinho de ansiedade, né? Do uso das perguntas, o que a gente está enxergando na nossa frente.
da parte externa, né, da leitura facial, da leitura corporal. E algumas vezes eu observo que o que a pessoa fala não condiz com o que ela está demonstrando. E Exato. aí eu algumas vezes tive que utilizar da ferramenta da possibilidade de escuta individual por conta disso, para Uhum. deixá-los mais à vontade e para que ela se sinta confortável e expor o que realmente estava passando. Mas outras Uhum. vezes, prof, eu não consegui resolver. Eu tive que, inclusive, adiar a sessão. Eu tive que suspender aquela sessão para fazer em um outro dia. E assim tentar utilizar novamente essa possibilidade das perguntas de uma forma mais assertiva. E de repente eu não consegui alcançar o que eu queria. E aí também eu Uhum. não queria perder a oportunidade. O senhor pensa sobre isso? Pode ser um caminho? Sim, sem dúvida. É, são informações que estão muito ligadas com o que o Nelson colocou também aqui no nosso chat, ó. Bom dia, Marcelo. Entendo que a paralinguagem, postura, proximidade, contato visual ajuda muito para percepções de questões subjetivas, Hum, sem dúvida, porque às vezes a gente está percebendo que aquele discurso que está sendo trazido na narrativa, ele tem algo que não está batendo, tem alguma informação que pode ser, vamos dizer assim, investigada, né, acessada. E tanto na sessão individual, como você percebeu que é a sensibilidade do mediador, da mediadora, de falar, eu acho que aqui seria mais interessante fazer um conjunto de perguntas numa sessão individual, para explorar um aspecto que me chamou a atenção em função de algumas informações, que vieram não só pelo que ela falou, mas também pelo modo como ela falou, pela maneira como ela colocou, ou pelo modo como ela se retraiu. Talvez na sessão individual, como você falou, ela vai ficar mais à vontade e aí eu consigo interagir num outro plano. Menos resistência, menos pressão, inclusive do outro lado, etc. Que é a informação que você percebe também no outro. Olha que interessante. Você está usando todo esse conjunto de informações para perceber no outro. uhum, Como é que uma pergunta tocou essa pessoa? O quanto que essa pessoa reagiu à pergunta que eu fiz? Aquilo são informações importantes que me dão a percepção de que eu posso aprofundar um pouco mais. E se naquele momento, às vezes, a pessoa não está tão pronta para trazer aquelas informações, como você falou, num outro dia, eu posso reorganizar e avançar. Acho que por isso que o curso chama Técnica e a Arte, porque a técnica tem a ver com saber utilizar bem, usar metodologia, usar instrumentos, usar ferramentas, e a arte tem a ver com essa sensibilidade de quando aplicar a técnica, de que modo usar a técnica, de que modo fazer variações. Então, a arte tem a ver com o sujeito, a técnica tem a ver com o objeto. Se o uhum, sujeito está se trabalhando bem em termos de sensibilidade e tem a técnica, ele junta duas coisas importantes. Só sim. a técnica não adianta, a gente viu aqui, tem um aspecto subjetivo sempre das interações humanas, e só a arte também não adianta, só a boa vontade, só a sensibilidade, só aquela capacidade de conectar com o outro. Tá, eu conecto, e eu faço o que depois com isso? Como eu aplico na Verdade. técnica. Então a ideia é Aham, exatamente essa, de dar, vamos dizer, consistência, né? aham. E só mais uma- algo para falar aqui, prof, que me tocou muito quando foi mostrada através do slide também essa possibilidade da leitura, que às vezes as pessoas também, o nosso momento como mediador, porque nós também somos pessoas que se comunicam, não é? Pela Sim. forma, pelo jeito. E às vezes também nós não estamos no nosso momento bom. Uhum. E às vezes a gente começa a falar alguma coisa e o nosso semblante não está demonstrando. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma escutativa se eu estou com pressa no horário? Se o meu Exato. horário, que é o Sejus que me deu, digamos assim, é um horário um pouquinho pequeno, tem outras, semana de conciliação, pronto, exemplo.
né? E nós temos aqui dar conta de tudo e desenvolver e trazer o resultado, né? Que é o que é o Uhum, esperado por eles, que nem sempre é o que a gente persegue, né? A gente percebe uhum. numa mediação algo muito maior do que isso, não o resultado de um acordo, necessariamente. Então, nós temos que trabalhar isso, a técnica, o tempo como nós estamos ali para enfrentar aquela situação. Então, se a outra pessoa, no caso as partes, não perceberem que de fato o que eu estou falando é verdade, por exemplo, agora eu vou fazer a escuta ativa. A gente passa a palavra para elas e eu estou olhando o relógio, e eu estou preocupada, escrevendo, não adianta que não vai sair nada. Exato. Elas Perfeito. não vão se E sentir à leitura. vontade. É uma Pois não. leitura que eu acho que é muito precisa, que vem da prática do dia a dia. Eu passei, eu sei do que você está falando, porque eu acabei também fazendo boa parte do meu percurso dentro do próprio judiciário. E o judiciário hoje precisa se fazer essa leitura também, usar todo esse arcabouço de informação que a gente está trazendo aqui, que funciona para as interações, e transferir para o desenho dos seus projetos, desenho dos seus atendimentos. Que aí também é, de novo, comparando o que a gente estava, né, conversando aqui, o que a gente fala é verificado com o que a gente faz. Então, às vezes se fala muito sobre mediação no judiciário, se romantiza sobre um tipo de atendimento que deveria ser o ideal e na prática se coloca algo desconectado da realidade que foi dita inicialmente. Então tem que se fazer essa leitura, né? Vem cá, será que a gente não está em função do volume, né? Em função da pressão, atropelando e tirando do momento de interação aquilo que mais faz diferença na mediação, esse contato humano? Tomar cuidado com isso. E se estiver fazendo, tem que deixar claro, olha, aqui a gente vai trabalhar com fast food, não é entrega de. E Gostei. aí tudo bem, a pessoa fala, tá, eu sei, eu também estou com pressa, eu preciso de um fast food, tudo bem. Mas se eu vendo comida slow food na placa e ofereço fast food lá dentro, tem que tomar cuidado. É um ótimo exemplo de checagem em níveis. Obrigada, Bem, prof. exercício para a semana. Toma, prestar atenção em si e nos outros, na hora de fazer as comunicações, principalmente na hora de fazer as perguntas. Presta atenção na nossa linguagem verbal, o modo e o conteúdo, para a linguagem não verbal e o campo semântico. O campo semântico tem muito a ver com intuição. Quando as pessoas intuem algo que elas depois vão racionalizar sobre, aquilo é uma informação. E eu diria para vocês, é a informação mais precisa e mais importante que a gente pode treinar depois para sentir, porque é o corpo inteiro conversando com o ambiente. Então, todas essas informações que estão por trás daquilo que muitas vezes é a palavra falada ou escrita, contam mais do que a própria palavra, reforçam aquilo que você está falando ou entram em contradição. Esse é o aspecto que a gente pode vigiar no nosso dia a dia, treinar, inclusive, na prática, né? Ouvir o outro com essa atenção e saber que o outro também está ouvindo a gente. Às vezes ele não sabe por quê, mas ele pode estar dizendo engraçado. Isso que a abençoada está me dizendo, não sei por que não bate. Então o outro percebe na gente, percebe no Marcelo quando aquilo. E aí sim, eu posso naquele dia estar ou em função do ambiente, né, com pressa, com pressão, com uma série de coisas que as pessoas percebem no tom, percebem. Então, durante a semana, como que eu posso ficar atento, chamar para a consciência, trazer para um plano consciente, e aí eu consigo enxergar isso, consigo me dar conta sobre o impacto das linguagens não verbais nas perguntas que a gente faz.
Até rimou. Muito bem. Um bom dia para todos nós. Sigamos uma boa semana Bom e dia, professor. um grande Eu sei abraço. que o nosso tempo é muito curto, mas Pode depois eu falar. gostaria de conversar com a Raquel também um pouquinho, porque ela falou um pouco da proximidade, a proximidade da parte muito intensa perto da gente. E às vezes eu já me vi em situações, prof, que a pessoa ela queria um abraço, entende? Ela estava perto de mim, ela estava falando, mas ela estava querendo, era naquele momento que eu desse um abraço nela. Uhum. E eu percebi isso. Então, eu me levantei, pedi licença a todos e dei um abraço. Não falei mais nada. Da feita Uhum. que eu dei aquele abraço nela, parece que um outro cenário surgiu ali. Um cenário de tipo assim, a minha dor ela está sentindo. Eu posso falar um pouquinho mais agora, doutora. Agora sim eu posso começar a falar, né? Uhum. Então, uma linguagem corporal. Foi É. isso que eu vi. Uhum. Então, essa sensibilidade, de fato, ela faz toda a diferença. Então, nem sempre, porque, assim, a gente estuda sobre mediação porque a gente é apaixonado, né? Então, a gente começa a estudar um pouquinho, começa a ver uma técnica, uma ferramenta, como que a gente vai usar melhor. E, de repente, o que falam para a gente é, ei, não pode estar muito perto, porque aí pode haver uma confusão, a pessoa pode confundir as coisas e tudo. Mas quando a gente tem segurança, aí eu lembro o que vem falando nas outras nossas lives, né? Quando a gente tem segurança no que a gente faz, aquilo ali não é motivo de perda daquele momento precioso. Que eu vejo que é um momento muito precioso ali. Sem Como o senhor dúvida. mesmo diz, é o momento delas, né? Faz Uhum. parte. Pois não, É. prof. Você fez uma leitura. Estava fazendo uma leitura da situação do ambiente. Se você percebeu que a pessoa, por exemplo, estava te dando sinais de que queria, né, uma proximidade maior, queria se sentir acolhida, por exemplo, com um abraço, isso foi uma leitura sua. E foi uma leitura correta, porque você estava percebendo nisso na pessoa, a pessoa acabou se sentindo, né, acolhida e depois abriu, vamos dizer assim, ou abaixou a resistência e teve um outro tipo de interação mais funcional. Acho que essa é a palavra que a gente pode sempre utilizar. Foi funcional, ou seja, funcionou, se prestou para o resultado que se queria obter, por exemplo, ter uma Uhum. abertura maior, conversar sobre aquelas situações e resolver aquele problema. Nesse caso é o caso contrário do que a Raquel falou, né? É uma pessoa dizendo, ok, não tem problema se você invadir o meu espaço privado, que é exatamente isso que eu quero. Eu quero um contato maior, um abraço. Tanto que as distâncias de intimidade são as menores, né? Claro, quando a gente tem mais intimidade com as pessoas, a gente não se incomoda com os abraços, com os contatos físicos, com as proximidades. Então, a regra, eu diria, abençoada, a regra é a distância respeitada e ela vai sendo o outro que vai te dizendo, medida, como a gente também vai dizendo para o outro, que essa distância pode diminuir em termos de proximidade. E às vezes uma Uhum. sala muito pequena de mediação ou de conciliação já coloca as pessoas de forma incomodada, as pessoas já entram incomodadas, porque elas estão muito próximas umas das outras. Elas já estão muito perto. E isso já vai gerando uma sensação de incômodo, que os espaços não estão sendo respeitados. Então, quando eu estava lá no TJ do DF, um dos aspectos, como eu era o coordenador administrativo do NUPEMEC, um dos aspectos que eu prezava muito é que as salas tivessem um tamanho e a mesa tivesse um tamanho minimamente, normalmente ali 1,20 m de diâmetro, porque aí você começa a colocar. Quando você tinha mais pessoas, tinham que ter salas maiores para as pessoas poderem, com mesas maiores, para as pessoas poderem ficar em volta da mesa sem ficar muito próximas umas das outras, porque aquilo começa a incomodar. Aquilo incomoda. Verdade. Tem que ter uma distância social, né, chamada distância social,
que permite com que as pessoas conversem no nível de atenção e segurança e conforto, prestando atenção no conteúdo, senão elas começam a não prestar mais atenção no que você fala. Elas estão desconfortáveis, tem uma outra informação chegando para elas. E aí eu preciso me proteger, eu não estou sentindo bem, tem muita gente perto de mim, e aquilo lá vai fazendo confusão, e as pessoas precisam estar atentas. Então, tudo isso conta muito. Eu gostei muito do que vocês trouxeram, principalmente nessas interações, né? Não é só a gente em relação aos outros, são os outros em relação a gente também. Claro, a interação é troca, né, de informação. Muito bem, seguimos. Semana que vem falamos mais sobre. Provavelmente eu vou fazer um resumo da palestra, do encontro que teve ontem com o professor David Hoffman lá em Harvard sobre perguntas na negociação e na mediação. E foi uma dica da Raquel e eu pude estar lá acompanhando também. Muito bem, uma boa semana para todos. Não esqueçam de revisar e exercitar. Nos vemos em breve. Obrigada. Obrigada, prof. Até. Tchau.